Vocabulário da casa em francês. Hoje você vai ter uma aula completa sobre os cômodos e o que se faz em cada um deles, ou seja, são palavras e verbos úteis. C'est parti, allons-y! Bonjour avançados, eu sou Emile, eu sou francês, je suis Emile, je suis français e eu vou te dar dicas que sou nativo francês. Pode te dar. E você está no canal Avançados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti! Antes de entrar em cada um dos cômodos e o que se faz em cada um deles, vamos falar, em geral, do apartamento ou da casa. Je vis dans un appartement. Je vis dans un appartement. Ou seja, eu moro num apartamento. Antes de falar de cada um dos cômodos, você vai querer falar em geral. Je vis dans un appartement. Não esqueça a ligação. Je vis dans un appartement. Se você morar numa casa, je vis dans une maison. Je vis dans une maison. Je vis dans un appartement. Je vis dans un appartement en ville, na cidade. Je vis dans un appartement en ville. Je vis dans une maison à la campagne. À la campagne. Eu moro numa casa no interior. Je vis dans un appartement en ville. Je vis dans une maison à la campagne. Vamos começar com o primeiro cômodo, o quarto. O quarto em francês é une chambre. Um quarto, une chambre. Palavra feminina. Une chambre, ma chambre. Meu quarto. Ma chambre. Vamos falar das atividades e o que se faz no quarto. Ou seja, coisa mais importante, je dors dans mon lit. Je dors dans mon lit. Eu dormo na minha cama. Je dors dans mon lit. Je dors dans mon lit. Cama em francês é uma palavra masculina. Je dors dans mon lit. O que você faz também? Tous les matins, todas as manhãs, tous les matins, je me réveille. Eu me acordo. Tous les matins, je me réveille. Je me lève. Me levanto, je me lève. Et je fais mon lit. Ou seja, eu arrumo a minha cama. Todas as manhãs eu me acordo, me levanto e eu arrumo a minha cama. Tous les matins, je me réveille, je me lève et je fais mon lit. Essa é uma frase inteirinha, né? Outra coisa. Aqui eu falei de lit. Cama pode ser uma cama simples, un lit simple, ou un lit double. Un lit double. Uma cama de casal, né? Un lit simple, un lit double. Que mais? Je lis mon livre de chevet. Je lis mon livre de chevet. Eu leio meu livro de cabeceira. Une table de chevet, cabeceira. Une table de chevet. Une table de chevet. E a mesa ao lado da sua cama. Donc, je lis mon livre de chevet. A gente usa pouco esse table de chevet para falar do livro. Je lis mon livre de table de chevet. A gente tira esse table e fica je lis mon livre de chevet. Mas a cabeceira é une table de chevet. Você também pode falar da luz, la lampe de chevet. La lampe de chevet. Luz que fica na cabeceira. La lampe de chevet. Que mais? Você vai guardar suas roupas também no seu quarto. Je range, eu guardo. Je range mes vêtements. Je range mes vêtements dans mon placard. Je range mes vêtements dans mon placard. Je range, eu guardo, mes vêtements, minhas roupas,
dans mon placard, ou seja, guarda-roupa. Placar, placar. A gente usa também a palavra inglesa dans mon dressing. Dressing, hein, qui vem de dress, dress, en inglês, que significa roupas. Je range mes vêtements dans mon dressing. Je range mes vêtements dans mon placard. Que mais? Isso vale para todos os cômodos. Quando eu entro num cômodo, eu posso acender a luz e depois apago a luz ao sair. Então, j'allume la lumière. J'allume la lumière en entrant. J'allume la lumière en entrant. Acendo a luz ao entrar. Et j'éteins la lumière en sortant. J'allume la lumière en entrant. J'éteins la lumière en sortant. Donc, c'était un petit peu de vocabulaire sur la chambre. Hein? Claro que você pode fazer outras coisas no quarto, mas não vou falar disso hoje. Então, vamos passar agora no banheiro. No banheiro, aqui vem uma coisa bem cultural, porque na França geralmente não é igual ao Brasil. Ou seja, no Brasil você geralmente tem, no mesmo cômodo, você vai ter o chuveiro, a pia e a bacia sanitária. Existe na França? Existe. Mas existe também você ter, de um lado, você vai ter chuveiro e pia, e do outro lado, você vai ter bacia sanitária. Ou seja, está bem separado. Aqui, por exemplo, está assim, hein, tudo separado. La salle de bain. Salut! Et les toilettes. Cuidado com isso, existem dois tipos de banheiro. Salle de bain, la salle de bain, onde você vai encontrar chuveiro e pia, ou seja, la douche, chuveiro, la douche, et le lavabo, a pia, la douche et le lavabo. Également, la baignoire. C'est très commun et muito comum ter une baignoire. C'est très commun d'avoir une baignoire. Une baignoire, uma banheira. Une baignoire. La douche, le lavabo, la baignoire. La pièce, hein, cômodo em française, la pièce, vou escrever aqui, la pièce, se chama la salle de bain. Literalmente seria a sala de banhos, hein? La salle de bain. Então vamos começar a falar só dessa salle de bain. O que você vai fazer nessa salle de bain? Geralmente você vai fazer, hein, você vai se lavar. Je me lave. Je me lave. Je me lave. Se você tomar um chuveiro, je prends ma douche. Je prends ma douche. Ou je prends un bain. Depende se você usa o chuveiro ou a banheira. Je prends ma douche, ou seja, é isso. E je prends un bain, seria esse, tá bom? Então, je me lave, je prends une douche, je prends ma douche, je prends une douche, je prends un bain dans la baignoire. Ok, tá bom, entendi, Emília. Agora, você quer escovar os dentes. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Você vai usar por isso uma escova de dente, une brosse à dents, et également du dentifrice. Du dentifrice, hein, pasta de dente. Une brosse à dents et du dentifrice, et un dentifrice. Hein. Donc, je me brosse les dents avec une brosse à dents et un dentifrice. Esqueci de falar no chuveiro e na banheira, você vai usar un savon, sabonete, un savon. J'utilise un savon.
J'utilise, eu uso uma sabonete. J'utilise un savon ou un gel douche. Un gel douche, hein? É líquido. Un gel douche. Tá bom. Próxima coisa, vou ter que secar meu cabelo. Já lavei meu cabelo, j'ai déjà lavé mes cheveux. Agora eu quero secar meu cabelo. Je sèche mes cheveux. Difícil essa palavra. Je sèche mes cheveux. Para fazer esse E no final, você vai fazer a boca do O e falar E. Je sèche mes cheveux. Je sèche mes cheveux. Puis, puis, je me coiffe. Je me coiffe. Je me coiffe. Ou seja, em português seria pinto o cabelo. Je me coiffe. Je sèche mes cheveux, puis je me coiffe. Que mais? Você está quase pronto para sair agora, mas não está pronta. Se você for uma mulher, um homem, pode ser também, pode acontecer. Je me maquille. Je me maquille. Je me maquille. Eu uso máscara, eu me maquillo. Me maquillo, Roberta? Me maquillo, tá bom. Je me parfume. Je me parfume. Ou seja, eu boto perfume. Je me parfume. Existe verbo. Je mets du parfum. Je mets du parfum. Ou je me parfume. Pode usar os dois, tá? Je me parfume. Je mets, eu coloco, parfume. Je mets du parfum. Parfum, c'est escrever parfume, mas se pronuncia parfum. Parfum, bem nasal. Parfum. Então, banheiro, check. Vamos falar agora de toilette. Ou seja, essa parte aqui bem no meio, les toilettes, onde você vai fazer número 1 e número 2 com a base sanitária. C'est parti. Donc, les toilettes, sempre no masculino, no plural, masculino plural, les toilettes. Je vais aux toilettes. Eu vou no banheiro, mas para fazer o que você sabe, je vais aux toilettes, ou seja, je fais pipi, xixi, français é pipi, je fais pipi, je fais, número 2 em francês c'est je fais caca, e bem, para falar com uma criança, je fais pipi, je fais caca, isso é uma forma normal de falar, até para criança você pode falar isso, je fais pipi, je fais caca, de qualquer coisa, je vais aux toilettes, et quand je suis malade, quando eu estou doente, quand je suis malade, je vomis. Ótimo! Je vomis, eu vomito, tá? Então, para as coisas bem legais, acho que tá bom, acho que a gente viu quase tudo. Mas depois disso, com certeza você vai precisar faire la chasse d'eau. Je fais la chasse d'eau. E eu faço a descarga. Je fais la chasse d'eau. Généralement, quand tu es aux toilettes, geralmente quando você está no banheiro, você pode também aproveitar esse tempo livre para fazer coisas tipo jogos. Por exemplo, na França, você pode achar, de vez em quando, un jeu de fléchettes. Je joue aux fléchettes. Seria, em português, eu jogo tiro ao alvo. Je joue aux fléchettes. Je lis des revues. Eu leio revistas. Roberta acha isso muito nojento. Eu concordo, mas pode achar revistas no banheiro aqui na França. Je lis des revues. Revue, não vai pronunciar nem E no final, nem o S. Je lis des revues, revistas. Acho que tá bom, né? Les toilettes, check. Les toilettes, check. Vamos passar agora. Não esqueça de lavar as mãos. Laver les mains. Je me lave les mains au lavabo. Lavo minhas mãos na pia.
Je lave mes mains au lavabo. Je lave mes mains au lavabo. Agora, você pode passar para uma outra atividade. Vamos passar num outro cômodo. La cuisine, a cozinha. La cuisine. La cuisine. O que você vai fazer na cozinha? Geralmente você cozinha. Je cuisine. Je cuisine, que vem do verbo cuisiner. Cuisiner. Pode falar também, je fais la cuisine. Literalmente, eu faço a cozinha. Je fais la cuisine ou je cuisine. Pode usar os dois da mesma forma. Também pode falar, je fais à manger. Hein? Je fais à manger. Eu faço a comida. Hein? Je fais à manger. À manger. De manhã você vai se acordar, você vai para a cozinha. Donc je me lève, je vais à la cuisine, je prépare le café. Je prépare le café. Si você preferir, je prépare le thé. Je prépare le thé. Eu preparo o café ou o chá, hein? Depende da sua preferência. Je prépare le café, je prépare le thé. Que mais? Você pode guardar as comidas na geladeira. Em francês, je range, legumes, por exemplo. Je range les légumes. Je range les légumes dans le frigo. Je range les légumes dans le frigo. Frigo é gíria, mas se usa como se fosse a palavra refrigerateur. A gente usa mais frigo do que réfrigérateur. Donc, je range les légumes dans le frigo. Je range les légumes dans le réfrigérateur. Ou seja, a geladeira. Para as comidas que você tem que guardar no congelador, seria le congélateur. Congélateur. É uma palavra bem parecida ao português. Le congélateur. Hein? Que vem do verbo congeler. Congeler. Le congélateur. Congelador. Também, você vai fazer o que na cozinha? Você vai lavar a louça. Je lave, ou je fais la vaisselle, seria mais je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle, eu lavo a louça. Ou, se você tem sorte, você pode encher a máquina de lavar, hein, lavar louça. Ou je remplis le lave-vaisselle. Então, você quer fazer a coisa manualmente, je fais la vaisselle ou je remplis le lave-vaisselle. Lave-vaisselle é máquina de lavar louça. Je remplis, eu encho a máquina de lavar louça. Je remplis le lave-vaisselle. Que mais, Emile? Depois da cozinha, então está tudo pronto, a comida está pronta, le repas est prêt, a refeição está pronta, le repas est prêt. Je pose la table dans la salle à manger. Je pose la table dans la salle à manger. Ou seja, eu coloco a mesa, je pose la table dans la salle à manger. Literalmente seria a sala para comer. Hein? Então é bem separado. Você tem a cozinha para cozinhar e depois a sala para comer. Donc je pose la table dans la salle à manger. Você vai colocar o quê? Você vai colocar la fourchette, o garfo. Hein? La fourchette. A faca em francês é le couteau. Le couteau. Donc je pose la fourchette, o garfo, le couteau, a faca. É engraçado porque a palavra em português é o contrário. Fourchette, em francês é feminino, la fourchette, o garfo, la fourchette. E a palavra em francês, a faca, é masculino, le couteau. E agora o prato, l'assiette. O prato é l'assiette. L'assiette. Então, je pose la table dans la salle à manger. Depois disso, je sers le repas, je sers le repas, et au cerveau à refeição, je sers
le repas. Je sers le vin. Eu servo o vinho. Primeira etapa. Je mange l'entrée. Je mange l'entrée. Eu como a entrada. Puis, le plat principal. Je mange l'entrée, puis le plat principal, masculino. Ensuite, depois, le fromage. Eu sei, na França tem uma refeição bem completa. Je mange l'entrée, puis le plat principal, et ensuite le fromage. Ensuite, le fromage au queijo. Ensuite, le fromage. Et enfin, le dessert, a sobremesa. Le dessert. Vous répétir, je mange l'entrée, primero, puis le plat principal, segundo, ensuite le fromage, o queijo, et enfin le dessert. Le dessert. Acho que tá bom, né? A gente comeu bastante, acho que é o momento de descansar um pouquinho. Vamos passar para o próximo cômodo, que é le salon. Le salon. A sala, né, em português. Le salon. Le salon. E você vai fazer o quê? Je me repose, descansar. Je me repose au salon. Je me repose au salon. E o descanso no sofá, je me repose sur le canapé, sofa, en français canapé, je me repose sur le canapé, je regarde la télévision, je regarde la télévision, eu assisto à télévision, je regarde la télévision, que mais? Je reçois la famille, eu recebo a família, je reçois la famille dans le salon, je reçois la famille, je prends l'apéro avec les amis, eu tomo aperitivo com os amigos, je prends l'apéro avec les amis, que mais? Je discute, o bate-papo, je discute, o bato-papo em francês, je discute avec mes amis, com meus amigos, je discute avec mes amis. Você pode fazer muitas coisas, né, no salão. Hein? Le salon. Que mais? Você pode brincar com as crianças. Je joue avec les enfants. Je joue avec les enfants. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Enfim, je me repose. Et au descanso, je me repose. Que mais? Sur la terrasse, ou seja, na veranda. Sur la terrasse, o que posso fazer na terrasse? Sur la terrasse, eu tomo banho de sol. Je prends un bain de soleil. Je prends un bain de soleil. Eu tomo banho de sol. Literalmente seria isso. Je prends un bain de soleil, ou seja, je bronze. Eu me bronzeio. Je bronze. Je prends l'air, simplesmente. Je prends l'air. Eu me arejo. Je prends l'air. Hein? Je respire l'air frais. Je respire l'air frais. Hein? Eu respiro o ar fresco. Je respire l'air frais. O que posso fazer também? J'arrose les plantes. J'arrose les plantes. Eu ago as plantas. J'arrose les plantes. Para quem tem sorte, para quem mora em casa, geralmente você vai ter um jardim. Hein? Le jardin. Dans mon jardin. No meu jardim. Dans mon jardin. O que você pode fazer no seu jardim? Dans mon jardin, je tons la pelouse. Dans mon jardin, je tons la pelouse. Eu aparo a grama. Je tons la
pelouse. Jeton la pelouse. Você também pode brincar com as crianças de futebol. Je joue au foot. Je joue au foot. A gente usa muito a palavra cortada foot ao invés de futebol. Je joue au foot. Je joue au football avec mes enfants. Avec mes enfants. Je joue au foot avec mes enfants. Espero que você gostou desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu j'aime, seu like embaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do Guia Afrancesados, como aprender francês em 7 passos simples. Para você ter o seu, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais 2 bônus de graça na sua caixa de e-mail. A gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!